Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração paternal carregado de uma urgência que jamais senti em todas as minhas comunicações anteriores. O que preciso revelar hoje pode abalar profundamente, mas é necessário para a preparação de almas que ainda podem fazer a diferença neste momento crítico. Eu, Bezerra de Menezes, recebi durante a Assembleia de Emergência dos Mentores da Transição uma comunicação que me fez chorar lágrimas de compaixão pelos nossos irmãos encarnados. Certas cidades do nosso amado Brasil serão atingidas por processos de desencarne em massa nas próximas horas, e isto não é resultado de acidentes ou coincidências. Vocês que sentem aquela opressão no peito, aquela ansiedade sem causa aparente, aquele peso inexplicável na alma, não é imaginação. Suas sensibilidades espirituais estão captando as vibrações de eventos que já estão se materializando nas dimensões próximas à Terra. Durante minhas observações nas esferas de transição, presenciei a preparação de um recebimento em massa de almas que completarão seus ciclos terrenos de forma simultânea. Vi anjos da misericórdia organizando acolhimento para multidões de espíritos que chegarão despreparados, confusos, muitos nem compreendendo o que lhes aconteceu. O que mais me comoveu foi descobrir que estas transições fazem parte de um processo maior de renovação planetária, onde certas regiões precisam ser purificadas energeticamente para que possam receber as vibrações mais elevadas da nova era que se aproxima. Não é punição, mas necessidade cósmica de reequilíbrio, mas há algo que pode ser feito ainda. Cada oração sincera, cada ato de fé genuína, cada gesto de solidariedade pode amenizar o sofrimento daqueles que passarão por esta transição e também proteger aqueles que ficarem para continuar a missão de renovação nacional. Queridos filhos, vocês foram guiados até este canal porque suas almas reconhecem que este é um momento de escolha definitiva entre o amor que une e o medo que paralisa. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, mas principalmente compartilhem suas orações. Criem uma rede de sustentação espiritual, porque o que acontecer nas próximas horas determinará se nossa nação emergirá purificada e renovada, ou se precisará passar por provações ainda maiores. Este é o momento de mostrarmos que somos verdadeiramente irmãos, unidos, não apenas pela geografia, mas pela fé em Cristo, que nos ensinou a amar uns aos outros como a nós mesmos. A primeira revelação trata da natureza dos desencarnes em massa, que atingirão cidades específicas, como parte de um processo cósmico de transição que não pode mais ser adiado. Durante minhas comunicações com os mentores da renovação, compreendi que certas regiões acumularam tanta densidade energética negativa que se tornaram incompatíveis com as frequências mais elevadas que estão descendo para a Terra. Vi como estas cidades desenvolveram campos energéticos tão carregados de violência, corrupção, desespero e materialismo excessivo que criaram uma espécie de barreira vibratória, impedindo a penetração de energias renovadoras. Para que a renovação planetária possa prosseguir, essas barreiras precisam ser removidas através de processos que, embora dolorosos no plano físico, são misericordiosos no plano espiritual. Durante as observações celestiais, pude ver como os mentores não tomaram esta decisão levianamente. Foram analisadas todas as possibilidades de purificação gradual, mas o tempo de preparação se esgotou. As vibrações planetárias já estão mudando tão rapidamente que certas regiões não conseguem mais acompanhar este processo de forma natural.
O mais impressionante é que muitas das almas que desencarnarão nestas cidades já haviam completado suas missões terrestres ou estavam presas em ciclos destrutivos que impediam seu crescimento espiritual. Para elas, esta transição representa libertação de condições que as mantinham em sofrimento constante. Observei também como algumas dessas almas escolheram, ainda nas esferas espirituais, antes de encarnarem, participar deste processo de limpeza vibratória como forma de servir à renovação planetária. Seus desencarnes criarão ondas de despertar espiritual em familiares e comunidades que permanecerão. Vi como certas cidades se tornaram focos de irradiação de energias tão destrutivas que estavam contaminando regiões vizinhas, criando um efeito de propagação que poderia comprometer todo o processo de renovação nacional. A remoção dessas fontes de contaminação energética permitirá que outras regiões floresçam espiritualmente. Durante as comunicações, os mentores me explicaram que este processo, embora aparentemente severo, evitará sofrimentos muito maiores que ocorreriam se essas concentrações de energia negativa continuassem se expandindo sem controle. A segunda revelação refere-se ao cronograma de poucas horas, como período de misericórdia final, oferecido para que orações e atos de fé ainda possam amenizar o impacto destes eventos sobre as populações envolvidas. Durante minhas observações, vi como existe uma equação espiritual delicada entre a necessidade cósmica de purificação e a possibilidade de intervenção através de mobilização energética positiva. Compreendi que se houver mobilização suficiente de energias elevadas, através de oração sincera, caridade genuína e principalmente união fraterna entre pessoas de fé, alguns aspectos destes processos podem ser suavizados. Não eliminados, porque fazem parte de cronograma cósmico já estabelecido, mas amenizados em seus impactos sobre almas inocentes. Durante as comunicações celestiais, os mentores me mostraram como funciona esta matemática espiritual. Cada oração sincera gera unidades de energia luminosa que podem ser usadas para a proteção daqueles que merecem misericórdia especial. Cada ato de caridade cria créditos que podem ser aplicados para a redução de sofrimento durante transições difíceis. Vi como existe uma espécie de conta bancária cósmica, onde são registrados todos os atos de bondade, amor e fé genuína praticados pela humanidade. Quando chegam momentos de ajuste planetário como este, essas reservas podem ser utilizadas para amenizar consequências que seriam muito mais severas. O mais emocionante é que descobri que mesmo uma única alma verdadeiramente conectada com Cristo pode gerar energia suficiente para proteger centenas de pessoas durante processos de transição. É por isso que cada oração importa, cada ato de fé faz diferença, cada gesto de solidariedade tem poder real. Durante as observações, pude ver como anjos especialistas em misericórdia estão monitorando constantemente os níveis de energia positiva gerada por pessoas sinceras, calculando em tempo real como essa energia pode ser aplicada para máximo benefício daqueles que enfrentarão transições. Vi também como o tempo limite de poucas horas não é arbitrário, mas baseado em configurações energéticas planetárias que criam janelas específicas onde intervenções misericordiosas ainda são possíveis antes que processos cósmicos se tornem irreversíveis. A terceira revelação trata da importância crucial de reforçarmos nossa fé em Cristo especificamente durante este período, não apenas como conforto pessoal, mas como força ativa que pode influenciar eventos que estão se desdobrando nas dimensões próximas à Terra.
Durante minhas comunicações com especialistas em fé aplicada, compreendi que a fé genuína não é apenas crença passiva, mas energia criativa capaz de alterar realidades. Vi como a fé verdadeira em Cristo gera um tipo específico de vibração, que é incompatível com energias destrutivas que alimentam processos de desencarne em massa. Quando suficientes pessoas se conectam simultaneamente com esta vibração crística, criam-se campos de proteção que podem amenizar significativamente eventos que pareciam inevitáveis. Durante as observações celestiais, presenciei como a fé coletiva sincera pode literalmente segurar processos destrutivos, criando bolhas de proteção ao redor de pessoas e lugares que merecem misericórdia especial. É como se a luz gerada pela fé genuína criasse escudos energéticos invisíveis, mas reais. O mais impressionante é que descobri que a fé que tem poder de intervenção não é fé intelectual ou tradicional, mas fé viva, baseada em relacionamento pessoal com Cristo como presença real e atuante. Esta fé gera uma luminosidade espiritual que pode ser vista e sentida por seres de dimensões superiores. Observei como pessoas que cultivaram fé autêntica ao longo de suas vidas acumularam reservas de energia crística que podem ser mobilizadas em momentos de crise como este. Cada vez que escolheram confiar em Cristo durante dificuldades pessoais, estavam criando depósitos de poder espiritual, que agora podem ser utilizados para benefício coletivo. Durante as comunicações, os mentores me explicaram que existe uma diferença fundamental entre fé que busca apenas benefícios pessoais e fé que se oferece para serviço ao bem comum. Esta segunda categoria é a que possui poder de intervenção em eventos de magnitude cósmica. Vi também como a fé verdadeira sempre se manifesta através de ações concretas de amor. Por isso, reforçar nossa fé durante este período significa não apenas orar, mas também praticar caridade, perdão e solidariedade de forma intensificada. A quarta revelação refere-se à união em solidariedade com as cidades que serão afetadas como expressão prática da fé, que pode gerar energia suficiente para amenizar sofrimentos e acelerar processos de renovação espiritual nessas regiões. Durante minhas observações, vi como a solidariedade genuína cria pontes energéticas que conectam pessoas separadas geograficamente. Compreendi que quando nos unimos em solidariedade sincera com aqueles que sofrem, criamos uma rede de sustentação espiritual que transcende distâncias físicas e pode fornecer amparo real para almas que estão passando por transições difíceis. Esta não é teoria, mas realidade energética que pode ser medida nas dimensões espirituais. Durante as comunicações celestiais, vi como a solidariedade verdadeira, aquela que nasce de reconhecimento genuíno de que somos todos irmãos em Cristo, gera ondas de energia que se propagam instantaneamente para onde são necessárias, criando campos de proteção e conforto ao redor daqueles que enfrentam provações. O mais emocionante é que descobri que quando nos unimos em oração e solidariedade por outros, também criamos proteção para nós mesmos e nossas comunidades. É como se a energia que enviamos amorosamente para outros retornasse multiplicada como bênção sobre nossas próprias vidas. Observei como a solidariedade prática, não apenas sentimentos, mas ações concretas de apoio, oração direcionada e oferecimento real de ajuda, cria uma luminosidade coletiva que pode ser vista por anjos especializados em distribuição de misericórdia durante períodos de crise. Durante as observações, pude ver como algumas comunidades que se uniram em solidariedade genuína
durante crises anteriores, criaram tanta energia positiva que se tornaram praticamente imunes a eventos destrutivos. Suas vibrações coletivas elevadas as protegem naturalmente contra influências negativas. Vi também como a solidariedade verdadeira sempre inclui dimensão espiritual, não apenas ajuda material, mas principalmente oração sincera, envio de energias positivas e compromisso de continuar apoiando mesmo após a crise imediata passar. A quinta revelação trata dos sinais específicos que identificam quais cidades serão mais afetadas e como podemos direcionar nossa solidariedade de forma mais efetiva para aqueles que mais precisam neste momento crítico. Durante minhas comunicações com guardiões regionais, compreendi que certas características energéticas tornam algumas cidades mais vulneráveis a processos de purificação acelerada. Vi como cidades que desenvolveram altos níveis de violência urbana, corrupção sistemática, desigualdade extrema e principalmente perda de valores espirituais, criaram campos energéticos densos que atraem processos de limpeza vibratória, não como punição, mas como necessidade de reequilíbrio. Durante as observações celestiais, identifiquei que cidades com maior concentração de pessoas vivendo em desespero, ódio, vícios destrutivos e materialismo extremo acumularam energias tão pesadas que se tornaram incompatíveis com as frequências renovadoras que estão chegando ao planeta. O mais revelador foi descobrir que não são necessariamente as cidades maiores ou mais conhecidas que serão mais afetadas, mas aquelas onde se perdeu completamente a conexão com valores espirituais fundamentais, como solidariedade, compaixão e fé em algo superior ao materialismo. Observei como algumas cidades menores que mantiveram tradições espirituais sólidas, mesmo enfrentando dificuldades econômicas, criaram campos de proteção natural que as tornam menos vulneráveis a processos destrutivos. A pobreza material não é fator determinante, é a pobreza espiritual que cria vulnerabilidade. Durante as comunicações, os mentores me orientaram que nossa solidariedade deve se dirigir especialmente para cidades onde existem núcleos de pessoas sinceras que estão lutando para manter valores corretos em meio a ambientes degenerados. Essas sementes de luz podem ser protegidas e fortalecidas através de nossa oração direcionada. Vi como podemos identificar essas cidades observando onde há maior contraste entre degradação geral e resistência de grupos que mantêm fé, onde existem comunidades que ainda praticam caridade genuína, apesar de adversidades, e onde há pessoas dispostas a sacrificar interesses pessoais pelo bem comum. A sexta revelação refere-se aos métodos específicos através dos quais podemos canalizar nossa fé e solidariedade de forma a gerar máximo impacto positivo durante este período crítico de poucas horas que ainda temos para intervenção misericordiosa. Durante minhas comunicações com anjos especializados em canalização de energias positivas, aprendi técnicas práticas que podem ser implementadas imediatamente. A oração deve ser específica e direcionada, não apenas pedidos genéricos, mas oração focada em proteção para pessoas específicas, famílias conhecidas, comunidades identificadas que estão em regiões vulneráveis. Quanto mais específica a oração, mais efetiva é sua ação energética. O jejum consciente durante estas horas críticas potencializa exponencialmente o poder da oração, criando um estado de purificação que permite canalização mais limpa de energias elevadas. Mesmo o jejum de algumas horas, oferecido sinceramente por outros, gera energia espiritual significativa.
Durante as observações, aprendi que a caridade praticada especificamente durante período de crise tem poder multiplicado. Qualquer ato de bondade, ajuda material ou apoio emocional oferecido neste momento gera ondas de energia positiva que se propagam instantaneamente para onde são mais necessárias. A união em grupos de oração, mesmo virtuais, cria sinergia, onde a energia gerada pelo grupo é muito maior que a soma das energias individuais. Cada pessoa que se junta a uma corrente de oração sincera multiplica o poder de todos os participantes. Observei como o perdão consciente praticado durante este período, perdão a pessoas específicas, liberação de ressentimentos antigos, cancelamento de dívidas emocionais, libera enormes quantidades de energia que podem ser aplicadas para a proteção de outros. A confissão sincera de falhas pessoais e compromisso genuíno de mudança de vida gera purificação energética que contribui para a elevação das vibrações coletivas, criando ambiente menos propício a manifestações destrutivas. Durante as comunicações celestiais, aprendi que gestos simbólicos de solidariedade, acender velas, criar altares de oração, reunir objetos que representem pessoas pelas quais oramos, criam pontos focais que facilitam o direcionamento de energias positivas. A sétima e mais importante revelação refere-se ao significado transcendental deste momento como oportunidade única para demonstrarmos que aprendemos as lições fundamentais do amor cristão, aplicado praticamente durante situações de crise extrema. Não é apenas sobre salvar outros, mas sobre revelarmos quem realmente somos como povo e como nossa fé se manifesta quando testada por eventos que transcendem nossa capacidade de controle. Durante as visões sobre os resultados possíveis deste momento, vi duas trajetórias distintas para a nossa nação. Uma onde nos unimos em solidariedade autêntica e nossa resposta amorosa cria tanta energia positiva que ameniza drasticamente os processos destrutivos, estabelecendo precedente de como um povo unido em fé pode influenciar eventos cósmicos. Outra onde permanecemos divididos e indiferentes, permitindo que processos destrutivos se manifestem em sua plenitude. Vi como nossa resposta a esta crise determinará não apenas o destino imediato das cidades afetadas, mas também nossa qualificação como nação para receber as bênçãos da nova era que se aproxima. Povos que demonstram solidariedade genuína durante crises recebem proteção especial durante períodos de renovação planetária. Durante as comunicações com mentores da Renovação Nacional, compreendi que este evento está sendo usado como teste final para determinar se nossa população possui maturidade espiritual suficiente para liderar processos de renovação mundial ou se ainda precisa passar por mais provações educativas. O mais inspirador é que vi como uma resposta verdadeiramente amorosa e unificada a esta crise pode transformar nossa nação em exemplo mundial de como povos evoluídos espiritualmente respondem a desafios cósmicos, influenciando positivamente outras nações que enfrentarão testes similares. Observei como os resultados desta mobilização de fé e solidariedade ecoarão através de dimensões superiores, sendo registrados nos anais cósmicos como demonstração de que a humanidade está amadurecendo espiritualmente e pode ser confiada com responsabilidades maiores na condução de processos evolutivos planetários. Durante as visões do futuro,
Vi como as comunidades que se unirem em amor autêntico durante esta crise desenvolverão laços espirituais permanentes que as tornarão núcleos de irradiação de valores renovados para toda a sociedade, servindo como sementes da nova civilização que emergirá após os processos de purificação. Escrevam nos comentários: "Uno-me em fé e solidariedade". Esta declaração os conectará imediatamente à rede de energia positiva que está sendo mobilizada neste momento crítico. Cada pessoa que expressar esta união, sinceramente, estará contribuindo para amenizar sofrimentos e proteger inocentes durante as próximas horas decisivas. Durante este período de urgência espiritual, deixem de lado todas as preocupações menores e se concentrem no que realmente importa: demonstrar amor prático pelos irmãos que enfrentam momentos difíceis. Orem especificamente por proteção, conforto e paz para aqueles que passarão por transições. Unam-se em grupos de oração, mesmo que virtuais. Criem correntes de solidariedade que transcendam distâncias geográficas. Ofereçam jejuns, sacrifícios voluntários, atos de caridade direcionados especificamente para benefício daqueles que mais precisam neste momento. Não permitam que medo ou desespero contaminem suas energias. Mantenham fé inabalável de que o amor sempre triunfa sobre destruição, de que a misericórdia divina pode amenizar qualquer sofrimento, de que nossa união em Cristo tem poder real para influenciar eventos mesmo de magnitude cósmica. Principalmente, usem este momento para aprofundar sua própria fé e compromisso com valores cristãos autênticos. Que esta crise os encontre preparados espiritualmente e os deixe ainda mais fortalecidos em sua dedicação ao amor fraternal. Compartilhem esta mensagem urgentemente com todos que possam se unir a esta mobilização espiritual. Que ela alcance o maior número possível de corações sinceros, dispostos a se unirem em fé e solidariedade durante estas horas críticas. Inscrevam-se no canal, apoiem esta missão de união espiritual durante momentos decisivos. Unidos em Cristo, podemos amenizar sofrimentos e demonstrar que nossa nação possui maturidade espiritual para enfrentar qualquer desafio com amor e fé inabalável. Oração urgente pela proteção das cidades. Pai Celestial de infinita misericórdia, que conheces cada alma e cada cidade, estendemos nossa fé e solidariedade àqueles que enfrentarão transições nas próximas horas. Que nossa união em oração crie campos de proteção ao redor dos inocentes, amenize o sofrimento daqueles que partirem e console aqueles que ficarem para continuar a missão de renovação. Fortalece nossa fé em Cristo como fonte de energia que pode influenciar eventos mesmo de magnitude cósmica. Que nosso amor fraternal transcenda distâncias e toque diretamente aqueles que mais precisam de amparo espiritual. Transforma esta crise em oportunidade de demonstrarmos nossa maturidade espiritual como povo unido em valores cristãos autênticos. Que nossa resposta amorosa seja registrada nos anais celestiais como prova de nossa evolução. Recebe com misericórdia as almas que completarão suas jornadas terrestres e protege especialmente aquelas que permanecerão para construir a nova era de paz e justiça que nascerá desta purificação. Assim seja, em nome de Jesus Cristo, nossa fonte de fé, esperança e amor fraternal. Amém.